Católicos em Missão. No domingo entre o Natal e o Ano Novo, ou quando o Natal dá no domingo, no dia 30 de dezembro, nós celebramos a festa da Sagrada Família. A Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José são apresentados para nós como modelo para as nossas famílias. A família de Nazaré é apresentada como aquela família que nós devemos seguir, que nós devemos nos inspirar. A Sagrada Família teve a sua vida pautada pela Palavra de Deus. Os textos dos Evangelhos sempre nos mostram, mesmo que sucintamente, mesmo que tendo falado pouco sobre a vida da família de Nazaré, estes textos nos mostram que José e Maria tiveram suas vidas pautadas pela Palavra de Deus. Eles ouviam, eles percebiam aquilo que Deus queria deles e cumpriam esta vontade. Então é nesse contexto que nós celebramos a Sagrada Família de Nazaré. Num contexto em que nós temos aquela família que seguia a palavra de Deus como modelo para nós. E no dia da Sagrada Família, que foi no domingo, todos os textos que nós ouvimos nos ajudavam a perceber a importância de nós vivermos bem em nossas famílias. Nós ouvimos duas leituras, uma da carta de São Paulo aos Colossenses e a outra do livro do Eclesiástico. A carta de Paulo aos Colossenses, nesse texto, Paulo nos convidava e nos lembrava que, como cristãos, nós somos revestidos de Cristo pelo nosso batismo. E isso implica, isto exige de nós uma vida diferente, uma vida nova, uma vida de quem, de fato, tirou aquela roupa velha do pecado e revestiu-se de uma roupa nova, de uma existência diferente, transformada por Cristo. Isso quer dizer que, como cristãos que nós somos, a nossa vida deve ser igual à vida de Cristo. As nossas atitudes têm que ser iguais às atitudes do Senhor. Então, Paulo nos lembra que nós devemos ter uma vida de bondade, uma vida de caridade, uma vida de amor, uma vida de perdão. E celebrando a família de Nazaré, esse texto traz ainda para nós alguns recadinhos importantes para as nossas famílias de hoje. Paulo, naquela época, deixava um recadinho para cada membro da família. Ele falava para as esposas serem solícitas aos seus maridos, os maridos respeitarem suas esposas, os pais serem carinhosos com os seus filhos e os filhos terem uma vida, uma atitude respeitosa com os seus pais. Então aí nós estamos nesse contexto e nós percebemos bem que quando nós revestimos-nos de Cristo, quando nós procuramos ter na nossa vida as mesmas atitudes que Cristo teve para com o seu povo, nós então iremos agir de acordo com o Evangelho, de acordo com aquilo que o Senhor nos ensina. O marido, a esposa, os filhos, os pais que agem tendo como base nas suas vidas o Evangelho, são pessoas tranquilas e que podem e devem perceber e deixar este Evangelho agir no cotidiano da vida familiar. É assim que nós podemos dizer. Então, Paulo nos convida a sermos famílias revestidas de Cristo, a sermos famílias que têm atitudes como aquelas que Cristo teve para conosco. Se nós agimos assim, o nosso contexto familiar vai ser um contexto mais tranquilo. É claro que problemas aparecerão, mas esses problemas, as dificuldades da vida serão enfrentadas de maneira menos penosa, menos dura,
para cada um de nós. E ainda falando sobre os relacionamentos familiares, no domingo também nós ouvimos um trecho do texto do livro do Eclesiástico, que vem falar para nós sobre o quarto mandamento da lei de Deus, que é justamente o honrar pai e mãe. O autor sagrado nos explica o que significa honrar pai e mãe. O que isto traz para as nossas vidas? E aí ele vai falando, honrar pai e mãe é uma atitude que nós devemos ter, em primeiro lugar, porque nossos pais são presença de Deus para nós. Foram eles que nos comunicaram a vida. Eles foram os instrumentos que Deus utilizou para que nós ganhássemos vida, para que nós ganhássemos existência. Só isso já bastava para nós os respeitarmos, para nós os honrarmos. Honrar significa dar glória, dar o devido respeito, dar valor. E, como cristãos, como pessoas tementes a Deus, é preciso que nós honremos os nossos pais, que nós os valorizemos diante de tudo aquilo que eles fazem para nós. O autor sagrado nos fala que quem honra seu pai e sua mãe tem uma vida longa, consegue de Deus o perdão para os pecados, é uma pessoa alegre. É preciso então, amados irmãos e irmãs, que nós nos empenhemos, que nós tenhamos atenção para com esta palavra de Deus e que nós busquemos hoje e cada vez mais respeitarmos os nossos pais, respeitarmos as nossas famílias. Esses são valores que nós não podemos nos esquecer nunca. E eu achei importante nós conversarmos um pouco sobre isso nesse primeiro programa do ano de 2014. Agora falemos um pouco sobre a festa que nós celebramos ontem. Ontem era um dia muito importante na vida da igreja. Nós celebramos Santa Maria, Mãe de Deus, que é uma tradição da igreja que vem desde os primeiros séculos do cristianismo, celebrarmos a Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, no primeiro dia do ano. Além disso, ontem era também o Dia Mundial da Paz. Desde 1968, o Papa Paulo VI convocou todos os cristãos do mundo a rezarem pedindo a Deus paz. Aquela paz que foi anunciada pelos anjos aos pastores deve ser estendida à humanidade toda. E nós, cristãos, de maneira especial, devemos ser, se não somos, devemos ser os portadores desta paz para as outras pessoas. E também nós comemoramos ontem o primeiro dia do ano civil, o início de uma nova caminhada, não é? De uma nova jornada, de uma nova etapa da nossa vida. Na liturgia de ontem, nós ouvimos um texto muito bonito do livro dos Números. É a bênção de Arão. É a bênção que os sacerdotes davam ao povo de Deus. Para o povo judeu, dar uma bênção, comunicar uma bênção, e para nós cristãos também, é claro, significa que nós estamos desejando tudo de bom. O que há de melhor, o que nós temos de melhor, nós estamos desejando que Deus conceda àquela pessoa que nós abençoamos, aquela pessoa que está sendo abençoada. E o texto de ontem falava justamente sobre isso, sobre esse Deus que nos abençoa hoje e sempre. Eu acho que seria muito interessante nós ouvirmos o texto para compreendermos bem o contexto em que ele foi escrito. O Senhor falou a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, ao abençoar os filhos de Israel, dizei-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a sua paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Quando
esse texto é a narração do encontro do Senhor com Moisés no Monte Sinai. No mesmo lugar onde Deus comunicou os mandamentos, ele comunicou também esta fórmula de bênção. E o povo de Deus estava se preparando para caminhar pelo deserto rumo à terra prometida. Quando a liturgia da igreja coloca para nós no primeiro dia do ano esse texto, está nos lembrando que no primeiro dia do ano é preciso nós pedirmos a Deus que de fato nos abençoe, que Ele nos acompanhe durante toda a nossa caminhada que nós vamos ter durante esse ano que se inicia. Então a bênção de Deus não é uma mágica, mas é a certeza de que o Senhor vai caminhar conosco durante todo o tempo em que nós programamos aí para o ano civil. Então é preciso nós sempre e cada vez mais pedirmos a Deus que nos abençoe, que nos proteja, que nos conduza na nossa caminhada. A bênção não é uma mágica, mas é a certeza de que nós não caminhamos sozinhos, é a certeza de que a proteção de Deus vai conosco para onde nós formos. Dia 1º de janeiro nós celebrávamos também Santa Maria, Mãe de Deus, e o Dia Mundial da Paz. Então, como cristãos que somos, nós temos um grande carinho por Maria, Mãe de Deus, porque ela é aquela que trouxe para nós, através do seu sim, o Filho de Deus. Foi ela que, pela sua fé, nos ajudou também a conhecermos a salvação. E das atitudes de Maria, 2 atitudes nos chamam a atenção e são atitudes que nós devemos refletir e ter para cada um de nós. A sua atitude missionária e a sua atitude de oração. Maria confiava plenamente em Deus. Ela acreditava na palavra de Deus. E ela, então, tinha uma vida de oração. São Lucas nos diz que, diante dos acontecimentos da vida, Maria guardava aquelas coisas e meditava sobre elas. Então, era uma mulher de oração, uma mulher que confiava plenamente na palavra de Deus. Além disso, Maria era também uma missionária. Diante do anúncio do anjo da sua gravidez, Maria coloca-se a caminho e vai ajudar a sua prima Isabel, que também estava grávida. Então, ela é disponível para o trabalho de Deus. Nós também somos convidados a ser disponíveis para pregarmos o Evangelho, para colocarmos nossa vida nas mãos do Senhor e sermos presença de Deus na vida das outras pessoas. TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania.